moradores do Jardim Alegria, é com muita satisfação que nós nos reunimos na manhã de hoje, dia 13 de abril de 2025. Nos reunimos aqui nesta praça para falar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu quero cumprimentar a todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir desse momento estaremos fazendo uma oração, estaremos lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e na sequência os demais irmãos que estão cooperando conosco aqui vão estar falando do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este Salvador que foi prometido e que muitos que criam nas promessas de Deus aguardavam esse cumprimento. E a Bíblia diz, quando o profeta Isaías anunciou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em Belém da Judeia haveria de nascer o Salvador do mundo, e esse Salvador veio, e esse Salvador viveu aqui na terra, e ele caminhou conosco durante 33 anos, ele caminhou conosco aqui nesta terra, e nos deixou este Evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta. E você que está me ouvindo, você é o destinatário desta mensagem que já está sendo pregada e vai continuar sendo pregada para a glória e honra do nome santo do Senhor. Eu convido a todos que estão nesta reunião para unirmos a nossa voz e nos elevarmos a Deus em oração. Bendito Deus eterno e soberano, eu te louvo, eu te adoro. Bendito Deus, eu creio, Senhor, que nesse momento o Senhor está atento a esta reunião, e eu quero, bendito Deus, apresentar a Ti, a cada vida, a cada morador, a cada família aqui do Jardim Alegria, e pedir que o Senhor venha, bendito Deus, entrar nas famílias, entrar nos corações das pessoas, e transformar as vidas, e salvar alma para o reino de Deus. Oh eterno Deus, eu te peço também que o Senhor venha usar a cada um dos teus servos, das suas servas que estão aqui nesta reunião, para que esse trabalho seja para a glória e para a honra do teu santo nome, e para a expansão do teu reino na terra. Oh bendito Deus, e eu quero nesse momento estar lendo uma palavra aqui. Você que está me ouvindo, se você tem uma Bíblia ao seu alcance e você tiver o desejo de nos acompanhar nesta leitura, o texto que vamos ler está registrado no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 16, a partir do versículo 1, vamos estar fazendo esta leitura. E você que quiser nos acompanhar, fique à vontade, abre a sua Bíblia aí. Eu não sei quanto tempo você não abriu a sua Bíblia, mas hoje você tem a oportunidade de manuseá-la, de abri-la e falar com Deus, porque a Bíblia nada mais é do que uma carta de Deus para conosco, é a carta magna de Deus para conosco, nos revelando a pessoa bendita de Deus. E se você quer saber mais sobre Deus, se você quer saber mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você precisa ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Então vamos começar a leitura dizendo: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhe: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou.
não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Glórias ao nome santo do Senhor. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com seus sinais que se seguiram. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Acabamos de ler um texto que nos revela aqui sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias ainda dando instruções aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus seguidores. E o prezado amigo que está me ouvindo pode observar que no final da leitura que acabei de ler, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele retornou para o céu, para estar à direita do Pai. E neste exato momento, ele está à direita do Pai, ele está à direita de Deus, lá olhando para nós, contemplando a terra. E eu quero dizer que na manhã de hoje, do dia 13 de abril de 2025, você que está nos ouvindo, você é privilegiado. Você é privilegiado, porque essas coisas não se ouvem em qualquer lugar. Essas palavras não se ouvem em qualquer lugar. Mas o apóstolo Paulo já disse, o apóstolo Paulo já escreveu dizendo que essas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Portanto, você que está me ouvindo, se você crê que aqui na Praça do Jardim Alegria está sendo anunciado a verdade,
que aqui na Praça do Jardim Alegria está sendo falado um evangelho de poder, um evangelho que salva, um evangelho que transforma, um evangelho que liberta. Então você está de parabéns, porque eu digo que este evangelho é um evangelho de poder, porque eu posso na manhã de hoje repetir as mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou lá na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16. O apóstolo Paulo falou assim: porque não me envergonho do evangelho, porque este evangelho, ele é o poder de Deus, e ele é salvação para aqueles que crerem. Então aí está a condição prévia, aí está a condição prévia para que o homem possa entrar no céu, é crer no evangelho. Sabe o que significa evangelho? Eu quero falar sobre o significado da palavra evangelho. Evangelho é boas novas, ou seja, na nossa linguagem, boas notícias. E estas boas notícias, ela está chegando até o seu ouvido. Ela está chegando até o seu ouvido. E a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque o Espírito Santo de Deus, na manhã do dia 13 de abril de 2025, o Espírito Santo está falando ao seu coração. O Espírito Santo está dizendo: quem tem sede, venha. Quem tem sede da palavra de Deus, venha e beba de graça água da vida. Esta mesma água que o Senhor Jesus, na ocasião que ele estava ali sentado no poço que foi dado como herança, que Jacó deu como herança para o seu filho José. E o Senhor Jesus, no seu trajeto missionário, ele estava ali sentado na tampa do poço, e ali veio uma mulher samaritana tirar água ali daquele poço, e ele teve um encontro com aquela mulher, e ele começou a conversar, com aquela mulher, dizendo: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, ela respondeu para o Senhor Jesus, dizendo: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então o Senhor não deveria estar me pedindo água. Mas o Senhor Jesus respondeu para ela, dizendo: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria água, e eu lhe daria água viva, e uma água que faz uma fonte no seu ventre que salta para a vida eterna. O que eu quero dizer, amigo que está me ouvindo, é que esta água que o Senhor Jesus ofereceu para aquela mulher samaritana, que aquela água que o Senhor Jesus deu para aquela mulher samaritana, é a mesma água que nós estamos aqui no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos oferecendo gratuitamente. Você não precisa pagar, nada. Sabe por que você não precisa pagar? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já pagou o preço ali na cruz do Calvário. Ele já subiu ali o Calvário, carregando uma pesada cruz, sendo escarnecido, sendo chicoteado, para nos dar o direito de vida eterna. Portanto, a condição é essa, crê no Senhor Jesus. Certa vez o apóstolo Paulo, ele foi preso ali na cidade de Filipos. Ele foi preso, e ali a Bíblia fala que perto da meia-noite, ali ele começou na prisão a cantar o hino de louvor. Ele começou ali com o seu companheiro Silas cantar o hino de louvor, louvando a Deus. E a Bíblia fala também que de repente Deus enviou um anjo, e ele começou a sacudir aquele prédio ali. O anjo começou a balançar aquele prédio a ponto de romper os ferrolhos.
a ponto de romper as fechaduras, a ponto de romper os cadeados e libertar o apóstolo Paulo. Só que o carcereiro, que ainda não conhecia esse evangelho que está sendo proclamado na manhã de hoje, aquele carcereiro se aproximou do apóstolo Paulo e fez uma pergunta para ele, dizendo: o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? O que eu preciso fazer para que eu possa também receber a salvação? E a resposta está registrada lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 31 e 32. Está escrito assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E eu posso repetir essas mesmas palavras, e na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu posso repetir essas mesmas palavras: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. São estas as palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para que eu pudesse estar transmitindo aqui no Jardim Alegria na manhã de hoje. E assim eu quero já passar a direção desse trabalho para o nosso pastor Eduardo, e ele vai estar assim fazendo conforme o Espírito Santo de Deus assim orientar o servo do Senhor. E eu desde já agradeço por essa oportunidade, no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.